Olá, esse é o programa Rumo Certo, onde a gente conversa com especialistas sobre gestão. E hoje eu recebo aqui Carlos Johan Peter, presidente do Instituto Prado e sócio do Prado Bairro Cidade. Carlos, seja muito bem-vindo e eu já começo a nossa conversa pedindo para que você me conte um pouco da sua trajetória e fale do Instituto Prado e da sociedade também com o Prado Bairro Cidade. Obrigado, satisfação estar com vocês aqui no Rumo Certo. Parabéns, aliás, pelo programa. Eu venho de uma história de uma família empresária, trabalhei dentro da Gerdau durante muitos anos, fui executivo, fui responsável pelas áreas de negócio, é uma carreira prévia que eu tenho. Depois desenvolvi negócios na área de construção, desenvolvimento imobiliário e também em mineração, além de alguns investimentos e negócios na área de startups. Como eu falei no início, o foco do nosso programa é falar de gestão, E aí, queria buscar na sua experiência para a gente falar de gestão, e a gestão aqui voltada, é claro, para pequenos negócios, mas a partir da sua experiência e da relação também sua com todo o mercado, Você tem uma atuação forte no mercado imobiliário também. Queria que você me falasse aí, para começo também de conversa, o que é mais importante, é ponto inicial, imprescindível, quando a gente fala na boa gestão de um negócio? A boa gestão de um negócio é um tema extremamente complexo e o desafio de empreender ele é muito grande. Mas é importante ter uma boa ideia. Mas mais importante do que uma boa ideia, ou tão importante no mínimo, é uma boa execução. E a execução está muito ligada à sua capacidade de chegar no mercado, de entender o seu cliente e de aproximar o seu produto da necessidade do seu mercado. E você diria que parcerias são fundamentais aí para a gente também conseguir elaborar um projeto de gestão bem feito? Normalmente ninguém é completo em gestão, A gestão ela passa por inúmeras áreas da empresa, então desde um lado de produto, produção, desenvolvimento da parte mais interna de conteúdo, associado a toda uma outra parte de mercado, vendas e gestão financeira. É um conjunto. Dificilmente alguém é bom em tudo, Aliás, normalmente não é. E então achar o time certo, ter os parceiros certos e compor o melhor fluxo é uma parte fundamental para mim no processo de gestão. Mas como é que se dá essa identificação? É um processo? Como é que eu consigo elaborar uma ideia e buscar um parceiro certo? É delicado isso no mercado? Como é que você diria nesse sentido também? Qual é a sua percepção para isso? Essa é a pergunta de $1 bilhão. Esse é o grande desafio. Já vem de muito tempo a frase "conhece-te a ti mesmo", Então, já os gregos diziam isso. Você tem que saber a sua capacidade, você tem que se conhecer, você tem que saber no que você é bom e, tão importante ou mais, saber no que você é ruim. E achar as pessoas, as equipes, os processos, a maneira de fazer que complementem a sua habilidade. Então, às vezes você é bom de produto, bom de desenvolvimento, mas não é bom de mercado. Ou ao contrário, você sabe vender, você tem visão de mercado, negócios e sabe fazer o produto andar, mas precisa de uma equipe de administração, financeiro, administrativo, plano de negócios. Então, como eu dizia antes, empreender é um desafio muito grande. E você encontrar a sua complementariedade é o pulo do gato, é o segredo do negócio. Uma boa ideia é fundamental, mas ter os parceiros certos, a execução é o que define o sucesso de um negócio. Agora você vem de uma empresa grande, tradicional, aí, da família Gerdau, imagino tenha já no DNA muito também, muito da experiência.
Agora, você vê viabilidade para entrar no mercado hoje com eficiência, independente de um histórico, né? A gente está vivendo um cenário também onde não se empreende só por necessidade, né? Por oportunidade, por sonho, às vezes também, né? E aí, esse nível de percepção que a gente tem que ter, independente da história que a gente tenha, ele vale para qualquer segmento e qualquer nível também. Eu diria, os pequenos também têm que acreditar que podem crescer, podem ficar grandes, desde que tenham essa percepção de parcerias, de habilidades, né, de resolver ou apostar nos seus potenciais, nas suas habilidades. A questão de percepção e habilidades talvez seja tão mais forte do que a técnica. A técnica a gente aprende, é mais ou menos por aí, Carlos? Eu diria que você colocou muito bem na pergunta, é um conjunto de habilidades, né? E nenhuma delas isoladamente resolve a questão. Então, a habilidade técnica, o conhecimento, eles são absolutamente fundamentais. E, normalmente, uma empresa, ela se dá com um conjunto de habilidades. Mesmo o pequeno empreendedor, e eu acho que sempre existem grandes oportunidades, elas precisam ser enxergadas, né? E depois disso, você tem que se capacitar, você tem que ser bom no que faz. E tem que montar um time. Eu acho que existem inúmeras oportunidades todos os dias, o mundo está mudando muito rápido. Enxergar essas oportunidades é uma parte fundamental do desafio. Ter a coragem de apostar na sua capacidade e persistir, né, é uma questão central nessa discussão. E justamente assim, conseguir levar um negócio adiante, começa a entrar numa discussão importante de capital, de volume de capital. Seja para fazer um cachorro-quente novo, né? Para só pegar um exemplo básico, ou uma pipoca especial, ou inventar um app novo, ou aplicar ciência e tecnologia em química e física para desenvolver um processo ou um produto absolutamente revolucionário. Então, a gama de alternativas para empreender é gigante. Importante é encontrar o que você é bom, identificar com clareza o mercado, a oportunidade, a demanda, usando a expressão, né, a dor do cliente, no que o cliente está disposto a pagar, quanto ele está disposto a pagar, quem são os seus concorrentes, diretos e indiretos, né? O cara do cachorro-quente, quem são os outros cachorros-quentes do mercado, mas você está competindo com pizza, com restaurante italiano, com pipoca. E então, qual é o seu mercado? Por que o seu cliente vai comprar de você? Quanto é que ele está disposto a pagar? Qual é o seu custo? A tendência das perguntas é um número muito grande de desafios. Mas essa é a equação básica de qualquer negócio, seja ele pequeno ou grande. Mas é isso, né? Muito de transpiração e pouco de inspiração também, mas é preciso mesmo transpirar, pensar muito, executar muito, né? Carlos, com o advento da tecnologia, as mudanças são muito aceleradas, né? Hoje as coisas mudam em questão de meses. Antigamente levava anos para as mudanças acontecerem. Mas na relação de trabalho, na relação de parceria e até nas posturas dentro das empresas, isso mudou muito também do tempo, talvez lá do seu Jorge Gerdau, para agora uma era que você está na sua independência aí de trabalho, né? Tem a sua empresa, tem o seu mercado, mas mudou muito essa relação também, como hoje muda as tecnologias e até as preferências talvez dos novos empreendedores? Mudou muito, continua mudando e vai mudar cada vez mais rápido. Eu gosto muito de olhar a história, como é que era antes, de onde é que vem, quer dizer, o Barão de Mauá mandava uma carta para o Mr. Carothers, que era o sócio dele, morava na Escócia. A carta demorava 3 meses para chegar. O Mr. Carothers escrevia a resposta em 1 semana ou 2, numa carta longa,
E a carta chegava de volta para o Irineu Evangelista de Souza, o grande Barão de Mauá, ótimo livro do Jorge Caldeira, 6 meses depois. Hoje você manda uma mensagem agora para Tóquio, se o cara tiver acordado, a resposta vem na hora. A velocidade transformou de maneira brutal, assim como toda a tecnologia. Então, mesmo não precisamos ir a 200 anos atrás, né? Vamos a 40 anos atrás, vamos a 20 anos atrás, as coisas mudam de uma maneira muito impactante. E nós estamos diante de um cenário de transformação muito radical, destruindo milhares de negócios e construindo outras milhões de oportunidades. Como é que você enxerga isso? Né? Como é que você se vê dentro desse jogo? Qual é a grande ideia que você vai ter e vai te tornar um bom empresário, ou um grande empresário, ou um unicórnio? Tanto faz. Então, mas essas mudanças, você vê isso de forma positiva? Quer dizer, a gente tem mais, entre aspas, facilidade, talvez, até de comunicação, o exemplo que você deu, mas eu imagino que o desafio também seja maior, né? A competitividade é maior, não é não? Exatamente isso. Aumenta o desafio, aumenta a competitividade, aumenta a dificuldade, mais do que a dificuldade, a complexidade, que é uma das dificuldades, dos negócios e das oportunidades e das questões de negócio. Por outro lado, abrem-se centenas de novas oportunidades quase que diariamente. As maneiras tradicionais de fazer as coisas, muitas delas estão mudando. Então tem coisas que são da filosofia e que os gregos nos ensinaram e que estão desenvolvidas ao longo da história da humanidade, e tem coisas que estão mudando essa semana e que vão nos impactar nos próximos anos. Sim, muito mais ameaças, muito mais complexidade, muito mais oportunidades, muito mais chances de fazer e muitas facilidades, inclusive, né, de tecnologia, de conhecimento, o acesso à informação. Estou aqui em São Paulo conversando com você. Né, nós estamos num mundo em transformação e acho que ainda engatinhando nesse processo de informação. A existência da internet, as ferramentas de comunicação, né? O Google, o comércio eletrônico, a existência de uma Amazon, são tantas coisas acontecendo. E quem são os grandes campeões daqui a 20 anos? Difícil dizer. Pois é curioso. Mas, né? enfim, então, muitas ameaças e muitas oportunidades, voltando ao ponto que você dizia. Não, é interessante ressaltar. E é curioso porque parece contraditório, né? Ao mesmo tempo que as coisas acontecem, você tem que estar muito preparado porque as coisas acontecem muito rápido, você tem que se preparar muito mais, né? É muito mais planejamento, é muito mais capacitação, e aí é uma gestão cada vez mais bem feita, né? Porque por mais que as coisas sejam rápidas, elas têm que ser com mais qualidade, têm que ser com mais eficiência, não é não, Carlos? Sem dúvida. E o grande desafio hoje, para quase tudo, e no empreendedorismo talvez até um pouco mais, você tem que se capacitar muito mais e você tem que ir mais a fundo no conhecimento. Existe uma tendência de conhecimento raso, rápido demais e sem profundidade. Claro que não tem a menor chance de alguém saber tudo, né? Isso já não existia há 200 anos atrás, hoje é infinitamente menor a capacidade de... Né, qualquer campo do conhecimento humano se desenvolveu de uma maneira exponencial, literalmente, né? Medicina era 2, 3 coisas. Hoje, cada campo da medicina tem profundas especialidades e altíssima complexidade, com muitas oportunidades, grandes progressos, e tem que ir cada vez mais fundo. E assim vale para qualquer negócio. E o cachorro-quente, melhor cachorro-quente de hoje no mundo, ainda talvez esteja sendo feito, né? E vai estar no mercado e vai ganhar mercado. E, enfim, uso esse exemplo porque
Isso vale para grandes negócios de grande complexidade tecnológica e disrupções, né, transformações radicais, como a gente vem vendo na comunicação, nas empresas, etc., até negócios bem básicos, porque algumas coisas não mudam, né? O ser humano acorda, dorme, se veste, come, vai para um lugar, vai para outro, talvez vá e volta menos, porque hoje dá para fazer pela internet, mas as atividades humanas muito básicas continuam sendo as mesmas. A maneira de viver essas experiências e como o mundo cria novas maneiras de fazer as coisas que é a grande oportunidade e o grande desafio do mundo de hoje, destruindo várias coisas, como já dizia, né, a destruição criativa de Schumpeter, e, ao mesmo tempo, milhões de oportunidades por esta transformação. Muito bom. A gente vai fazer um intervalo rapidinho aqui no programa Rumo Certo e logo na sequência a gente volta essa conversa com o Carlos Johan Peter. O Carlos é presidente do Instituto Prado e sócio do Prado Bairro Cidade. Eu volto já já. Muito bem, estamos de volta com o programa Rumo Certo e aqui a gente fala muito sobre gestão aí para suas empresas, conversamos com os especialistas, trazemos histórias para que sirvam de exemplo, lhe instiguem, sejam referência para você aí nos seus negócios também. E hoje a nossa conversa é com Carlos Johan Peter, ele é presidente do Instituto Prado e sócio do Prado Bairro Cidade. Eu volto naquela conversa, você fez referência no bloco anterior de que a gente não sabe tudo sozinho, né? E nem tem essa pretensão e é até bom, né? Mas eu te perguntaria, quando a gente fala de gestão, inclui muito saber delegar também, Carlos? Muito. O maior segredo de uma empresa é ter um bom time, né? E a equipe, a qualidade da equipe que você tem, que você consegue formar, no primeiro momento, você tem as qualidades e os defeitos de ser você mesmo como empreendedor individual e ter a primeira ideia. Mas tão logo você junta uma equipe, um sócio, ou um time, ou executivos, você tem que aprender a dividir o trabalho. Esse é o segredo. Como usar o melhor de cada um, como permitir o máximo de potencial de cada um se mostrar e trazer o valor para a empresa, saber o que você é bom e ter gente para cobrir os seus pontos cegos, suas limitações. Carlos, eu lhe pergunto o seguinte, na sua relação com as parcerias, né, lá no Instituto Prado e na Prado Bairro Cidade também, eu imagino muitas delas sejam de terceirização, sejam de talvez pequenos empreendimentos, não é não? Como é que se dá a percepção para o pequeno negócio? Talvez eu que trabalho lá com construção civil e tenho, enfim, faço parte dessa cadeia toda. Como é que eu posso aspirar ou pensar na possibilidade de fazer uma parceria com grandes empresas? Onde é que eu tenho que ter essa noção também de que eu posso fazer parte desse mercado de forma eficiente, né? Como é que acontece isso? Como é que se dá essa via aí? Ótimo, te agradeço. Dentro do Prado, que é um desenvolvimento de um negócio imobiliário, no qual eu sou acionista, e nós temos o Pradotec. É um parque tecnológico com uma aceleradora de startups. Lá nós buscamos jovens empresários, não necessariamente tão jovens, né? Não tem preconceito com coroas, mas no fundo jovens empresas, né? E ideias novas. E o mundo hoje muda de uma maneira muito rápida, no sentido de que cada vez mais existem oportunidades a partir de boas ideias. A construção de uma startup ou o início de um novo negócio, né, ele passa por
uma ideia que tem que ser construída e cultivada. E, especialmente no caso de jovens empreendedores, a aposta é, sem dúvida, na ideia, no conceito, na materialidade do que pode ser feito, mas a aposta é muito nas pessoas. As pessoas são o diferencial. E levar essas pessoas a desenvolverem seu pleno potencial, entenderem a complexidade e enxergarem com maior clareza o que elas sabem e principalmente o que elas não sabem e como desenvolver esses pontos cegos são o grande desafio. Então, dentro do Pradotec, nós já temos hoje uma associação com a Unitec, que é uma aceleradora da Unicinos, da universidade, que é um padrão excelente de conhecimento, tem 150 empresas lá dentro, hoje liderada pelo Silvio. E no Pradotec, nós temos, eu tenho a sorte de ter uma executiva muito experiente e que fez grande parte do desenvolvimento da Unitec. Então, essas empresas já estão incubadas, inclusive junto com a Prefeitura de Gravataí, dentro da Casa das Startups, que é o primeiro passo do Pradotec. O que a gente busca? A gente busca gente que estudou o seu problema e que tem uma proposta de negócio, uma proposta de valor para um cliente que existe, né? Que quer. Muitas vezes existem ideias muito bacanas, mas são soluções à procura de um problema, não serve. Às vezes uma acerta por esse caminho também, mas não é a regra. O importante é entender o mercado, entender quem vai pagar pelo produto, quem precisa daquilo que você tem para oferecer. E como é que você leva uma boa ideia, ou um piloto, ou uma, né, na linguagem das startups, né, MVP, ou produto básico, qual é o produto que roda. Eu sou muito a favor, escola antiga, de negócios que conseguem gerar caixa no seu primeiro dia. Se você conseguir gerar caixa do primeiro dia, é uma coisa maravilhosa. Muitas das melhores empresas do mundo começaram não gerando caixa. Várias delas morreram pelo caminho. Algumas delas são o que está aí hoje, né? Isso vale lá para trás para o Jobs fazendo a Apple ou para o Bill Gates fazendo a Microsoft, que hoje já é mais ou menos do tempo dos dinossauros, né? Isso é do milênio passado, novamente, até ideias espetaculares que hoje são empresas gigantes, né? Como Google, Amazon e outras tantas, que são as grandes, né? São os tiranossauros rex do mundo de hoje, um Elon Musk com ideias absolutamente revolucionárias, mas ok, tem esse mundo. E esses caras, a maioria, começou numa garagem, no fundo de quintal, numa ideia que, aliás, a grande maioria chamava de louco, né? Uma das coisas aí, falando sobre empreendedor, né? Você vai perguntar lá para sua tia ou para um senhor, assim, olha, eu tô com essa ideia, esse troço aqui. Ele vai dizer, você tá maluco, fica no emprego, ganha um saláriozinho, ganha um bom salário, vive com o teu salário, te adapta e te acomoda. Às vezes é um bom conselho. Ninguém constrói uma ideia. A próxima grande ideia revolucionária de amanhã, dia 10, sábado, desculpe a data, é uma ideia que os caras estão chamando de louco hoje. Não, esse cara tá louco, tá? E às vezes tá mesmo. Tem que saber testar mercado e ver aonde você vai chegar. Desculpe. Não, mas é muito boa essa percepção. E eu fico muito feliz também que vocês tenham esse propósito aí de fomento a startups, que a gente vai mudando um pouco o cenário também, incentivando cada vez mais. Carlos Johan Peter, muitíssimo obrigado pela sua participação com a gente aqui no Rumo Certo. Tenho certeza foi muito proveitosa. Obrigado pela oportunidade, é uma satisfação falar com vocês. Parabéns à Band, ao canal Empreender e a Rumo Certo. Obrigado pela oportunidade de trocar uma ideia com vocês. Ótimo, um abraço grande também para você. Bom, eu conversei hoje com Carlos Johan Peter, presidente do Instituto Prado e sócio do Prado Bairro Cidade. Rumo Certo fica por aqui, um abraço grande para você e até mais.